Olá, eu, a Levina, trago uma mensagem. Eu tenho observado que muitas pessoas da igreja, que saíram da igreja, estão um pouco desconectadas, estão se sentindo vazias. Elas não estão entendendo essa interpretação. Mas quando a gente permite olhar cada situação com os olhos da fé, como Deus fala na sua palavra em Hebreus 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Aquilo que você não vê, você vai imaginar, como uma criança. E a criança, ela acredita muito em contos, em fábulas. E é quando a gente se permite ler a palavra de Deus com o olhar de uma criança, a gente passa a compreender o que ele tem a nos passar. Então eu observo ali na cruz, Jesus estendido, ali com os seus braços abertos. Isso representa, olhando pelos olhos da fé, pelo olhar da eternidade, eu vejo Deus abraçando todo mundo e trazendo todos eles de volta. Porque o pecado entrou no mundo. E isso criou uma sensação de perda. E quando quando o que acontece? As pessoas se despertaram, né? Houve um despertar. A pessoa enxergou ali, de fato, como é a situação. Então a gente se sente ali um pouco perdido. Mas esse momento de perda foi provisório. Só foi o tempo de braço de Deus dar a volta ali em todo mundo e juntar de volta em seu aprisco, trazendo de volta para si. E Deus transportando, nos levando, tirando-nos do reino das trevas e nos trazendo para o reino da luz. Então dá aquela sensação mesmo de perdida. Eu digo a você que está vivendo um momento de despertar, principalmente você da igreja, você não consegue se identificar mais em igreja alguma, você não consegue mais. Você não consegue ir na E, na B, você não consegue. Realmente você está vivendo esse processo de despertar na presença do Senhor. Isso significa que o Senhor Jesus, ele está trazendo você de volta e te colocando no lugar onde você realmente deve estar. Tá bom? E de agora em diante, olhe como o olhar de uma criança. Porque Jesus ele fala que se nós não formos como uma criança, como que a gente vai entender o reino? Se não tiver ali aquela pureza. Então que a gente possa olhar com o olhar de uma criança. Porque o Senhor também fala aqui no 6, né, do capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus não perdeu você. Você que está desigrejado aí, que está se sentindo meio perdido. Deus não deixou você, porque tem alguns sem interpretação, sem conhecimento, fala que você está desviado. Não, o único desviado aqui é o diabo. O diabo está desviado e está condenado. Você não, você está se despertando. Você está permitindo que agora o Senhor coloque em vós a sua mentalidade, porque Jesus é liberdade. Jesus ele não nos aprisiona. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então nós somos igreja do Senhor. E agora chegou o momento de Deus se revelar a vós. Então entenda, você não está perdido, Jesus está te abraçando, você está sentindo ali uma sensação estranha, é o poder de Deus entrando em vós. Porque o que foi perdido por causa do pecado, né, está superabundando a graça de Cristo. Então, muitos não estão compreendendo essa sensação toda, estão se sentindo meio perdido, não. Isso é Jesus te abraçando. É o Espírito Santo ali te envolvendo, dizendo, olha, tu és meu, eu te escolhi. Eu te chamo. É Jesus falando contigo. Tá bom? Então, não se sinta perdido. Jesus te achou. E nesse momento você está sendo abraçado por ele, ou abraçada por ele. Tá bom? Então, sinta essa sensação. Sinta essa virtude sair do seu corpo. E esse momento, essa cura entra na sua alma. Agora, de agora em diante, fique esperto. Porque um grande mistério vai se desenrolar na sua vida. Mas só com o poder do Espírito Santo você poderá compreender o que ele vai mostrar. Tá bom? Fique com Deus. Gostou? Espalhe essa mensagem aí. Deixa mais pessoas saberem dessa magia que foi provocado ali na cruz, tá bom? Curta, comente, compartilhe.